Bom, em relação à visitação, nós estamos operando esse fim de semana com 3 visitas. Uma visita panorâmica, o refúgio biológico e o ecomuseu. E essas 3 visitas irão funcionar o final de semana todo, esse final de semana prolongado. O feriado é na segunda-feira, então na segunda-feira normalmente o refúgio biológico e o ecomuseu são 2 atrativos que ficam fechados normalmente, mas esse final de semana prolongado, nós estamos com expectativa de receber em torno de umas 4 a 5 mil pessoas, em torno de 4.500 pessoas, então esses 2 atrativos também ficarão abertos. No caso da panorâmica, nós teremos vários passeios extras, então a gente vai começar a ter passeio a partir das 8 horas da manhã, desculpa, às 8h30 a gente vai abrir o centro de visitantes para operação, para venda de bilhetes, terá passeio das 9 da manhã até às 5 da tarde. O ecomuseu ele vai ficar aberto entre as 10 da manhã e também às 5 da tarde. O refúgio biológico, que normalmente nós temos 6 passeios diários, no final de semana prolongado nós teremos 8 passeios diários. Então esses são como irão operar os atrativos. Nós temos outros atrativos também, como o circuito especial, porém pelo fato da pandemia, o circuito especial não está operando, porque como ele ingressa e acessa uma área técnica, uma área operacional, a Itaipu preferiu não fazer esses passeios durante esse período, enquanto não se normalize a pandemia. Bom, então seguindo ali, o ecomuseu vai estar operando todos os dias, então o próximo dia que ele estará fechado será na próxima, na outra segunda-feira. Essa segunda-feira, dia 2, ele vai operar normalmente. Na semana que vem, quando a gente tiver um pouco mais de tempo, eu vou falar sobre os outros atrativos com mais tempo, com mais propriedade. A iluminação da barragem também é um passeio que está suspenso por enquanto, mas assim que possível ele volta a operar. E o refúgio biológico que vai estar operando normalmente esse final de semana prolongado. Só estou dando uma acelerada para a gente não perder muito tempo, mas basicamente a introdução em relação às visitas que estarão operando, só para mostrar para vocês. Para a próxima semana, daí se tiverem alguma dúvida a mais em relação às operações, como irão funcionar durante a semana, normalmente as operações a gente entra um pouco mais nesse aspecto. Bom, eu dividi essa parte de explicação sobre a usina em 3 temas. 2 temas que eu vou falar um pouco sobre eles agora, que é a parte de constituição da entidade Itaipu e uma parte da fase da construção dela, o período de construção. Depois eu vou para uma parte mais técnica ali, que é a parte de operação da usina. Eu acredito que muitos sejam curiosos como opera a usina, como funciona, como que é o processo de geração de energia, como é um gerador por dentro, como se dá esse movimento de converter potencial hidráulico em potencial mecânico e, na sequência, converter esse potencial mecânico em potencial elétrico. Então, vou mostrar essa parte para vocês, para poderem se familiarizar com a operação da usina e também saber que a operação não depende só do gerador, depende de vários critérios para que se faça a operação. A Fábio, que está aqui comigo, a Fabiane, ela vai estar intermediando, então se surgirem dúvidas ali no chat, vão jogando essas dúvidas no chat, que ela vai me repassando as dúvidas aqui e eu vou respondendo. A terceira parte que eu vou falar primeiro, então eu vou falar um pouco sobre constituição da empresa, tratado, acordo, parte de construção e depois a operação em si da empresa. Algumas perguntas que talvez surjam e ela me repasse aqui, talvez sejam perguntas que eu vou responder ela um pouco na frente, eu vou abordar aquele tema na frente. Então, se surgirem a pergunta e eu não responder naquele momento, é que essa pergunta vai ser respondida um pouquinho mais à frente com a explicação. Mas se eu ver ali que chegou alguma pergunta que eu não tenho aqui dentro, planejado aqui para a explicação, daí eu já jogo ela na explicação. Beleza? Então, para começar, vamos falar um pouco sobre o Tratado da Itaipu, né, que foi assinado em 73. O tratado
ele é uma consequência de vários fatores que foram acontecendo ao longo dos anos. Para a construção da Itaipu, os estudos de viabilidade para construir a barragem para o aproveitamento hidráulico do Rio Paraná, eles remontam desde a década de 40. Então, na década de 40, já teve estudos aqui, não propriamente para construir a Itaipu. Houve um estudo de viabilidade para calcular o potencial hidráulico do Rio Paraná e, assim, saberem qual seria a potência que poderia ser utilizada com essa força do Rio Paraná. Foi calculado todo esse trecho aqui, que eles fizeram um cálculo entre a junção do Rio Iguaçu com o Rio Paraná, até o trecho e acima dos saltos de 7 quedas. Então, na década de 40 já existia um estudo sobre essa viabilidade. Na década de 60, com a crise do petróleo, também o aumento, a previsão do aumento do desenvolvimento e do consumo energético no Brasil e vários outros fatores fizeram com que os dois governos começassem, principalmente o governo brasileiro, tivesse um grande interesse na utilização desse potencial hidráulico do Rio Paraná. Então, as negociações foram rolando ali até que, em 1966, Brasil e Paraguai firmam a Ata do Iguaçu. Essa Ata do Iguaçu concretiza o real interesse dos dois países em utilizar esse potencial hidráulico do Rio Paraná. Entre 66 e 73, que é o período ali da assinatura do Tratado da Itaipu, em 73, não quer dizer que nessa lacuna ali de 66 a 73 não ocorreram negociações e também não ocorreram estudos. Nesse período foi tendo um intenso estudo para utilização, para como seria construído, o que seria o projeto. Foram estudados vários projetos para construir, para aproveitar esse potencial. Não contemplando só uma barragem, alguns dos projetos contemplavam até mais do que uma barragem. Esse estudo foi feito por empresas estrangeiras e brasileiras também, com participação de uma comissão mista Brasil e Paraguai, com o estudo de viabilidade de todo esse trecho, que acabou sendo concluído por um consórcio ítalo-americano, uma empresa chamada International Engineer Company, com sede na Califórnia, e outra empresa italiana com sede em Milão, chamada Electroconsult. Essas duas empresas acabaram ganhando uma licitação para ofertar os projetos para a construção da Itaipu. Com esses projetos em mãos, com essa comissão mista, entrega aos dois governos para que seja realmente escolhida. A comissão mista Brasil e Paraguai fica responsável por escolher o projeto. Em 73, então, ocorre a formalização da assinatura do Tratado de Itaipu. Foi assinado pelo governo brasileiro Emílio Garrastazu Médici e o Paraguai Alfredo Stroessner. Um ano depois, em 74, foi constituída a entidade Itaipu Binacional. Aí, no tratado, ele estabelecia o aproveitamento hidráulico no trecho entre os saltos de 7 quedas e o Rio Iguaçu. Efetivamente, as obras, esse slide que eu coloquei agora, é só para terem uma ideia do relevo que tinha entre Guaíra e Foz do Iguaçu, e também para terem uma ideia da localização geográfica da área da Itaipu, aqui no quesito das 3 fronteiras. Então, a formalização ali ocorre da assinatura do tratado em 73. A área do projeto, ela tem um pouco mais de 170 quilômetros, localizando aqui desde do eixo da barragem de Itaipu até um pouco acima das 7 quedas. O lago ele vai até Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Compreende uma área, no formato que está constituída a barragem hoje, ela pode ampliar essa área do reservatório. O reservatório está cobrindo uma área de 1.350 quilômetros quadrados, tem uma faixa de vegetação. A área toda do projeto é em torno de 2.500 quilômetros quadrados. Essa área de projeto compreende a área do reservatório, a área de mata ciliar e as dependências físicas da Itaipu e também áreas que ela tem adjacente à jusante da barragem. Bom,
Deixa eu responder uma pergunta que veio aqui. Se a pergunta veio se eu sei sobre deixa eu só colocar ela aqui. Um projeto feito pelos russos para construir uma represa aqui. Sim, existiu um projeto, ele é anterior a esse projeto feito pela IECO-ELC. Houve esse projeto feito pelos russos, mas problemas ali diplomáticos não fizeram com que esse projeto feito pelos russos fosse à frente, e sim esse projeto ítalo-americano. Mas houve sim um projeto, eu nunca vi como ele era, o layout dele. Se seria uma barragem, 2, 3, 4 barragens. Eu sei do layout da EcoElc, que ela contemplava uma barragem, outro projeto contemplava 2, uma aqui próxima onde está Itaipu e outra acima, perto do que era o trecho, eu vou me lembrar o trecho, e a outra com 3 barragens, seriam aqui próximo do Iguaçu, e outras 2 assim. O layout que era esse projeto da usina do projeto russo, eu nunca vi ele, mas existia. Bom, dando sequência aqui, eu coloquei aqui o acordo tripartite e os 3 países aqui, porque dentro desse contexto de várias formalizações que ocorreram no Tratado de Itaipu para a construção, muita gente pergunta se apenas Brasil e Paraguai fazem parte do projeto da Itaipu. Em relação ao projeto estrutural, construção da Itaipu, gerenciamento e operação, sim. Em relação ao Rio Paraná, aí não, aí a Argentina também faz parte no Tratado Tripartite. Esse tratado ele foi assinado em 79 e ele definiu variações mínimas e máximas que o Rio Paraná pode sofrer em determinados períodos. E esse acordo também ele acaba determinando em partes a operação da Itaipu. Por que determinando em partes? Porque ela acaba fazendo com que a Itaipu opere a fio d'água. O que é uma operação a fio d'água? Uma operação a fio d'água é trabalhar com o volume médio de água que chega no reservatório. Então, chega, por exemplo, num período de 24 horas, está chegando uma média de 10 mil metros cúbicos por segundo. Nesse período de 24 horas, vai ter que passar aqui pela barragem uma vazão de 10 mil metros cúbicos por segundo. Isso por quê? Porque o Rio Paraná, ele, apesar de ser formado pelo Rio Paranaíba e o Rio Grande, ali na confluência próxima de Minas e São Paulo, e percorrer boa parte aqui do território brasileiro, ele vai fazer um trecho fronteira entre Brasil e Paraguai, ele não é 100% brasileiro, ele vai desaguar, vai passar por um outro território, no caso a Argentina, mais abaixo, que não faz parte do projeto em relação à operação. Mas, como esse rio não é 100% nem brasileiro nem paraguaio, tem que respeitar normatizações internacionais em relação à vazão. Por isso que ela opera a fio d'água. Então, a Argentina tem algo em relação ao projeto? Tem, no quesito do acordo tripartite. A obra e o empreendimento. A obra, então, a construção da Itaipu começa ali. A gente pode falar que ela começou em 75, né? Mas, claro, no final de 74 já chegaram equipamentos aqui, já estavam construindo, abrindo a estrada para dar acesso ao trecho que foi elegido para construir a barragem. Então, a gente pode considerar desde o início de 75 ali, um período de 16 anos ali, contando com a montagem eletromecânica para construção civil e montagem dos geradores. Na parte de construção civil, 5 grandes empresas daquele período participaram, várias empresas participaram da licitação, mas 5 ficaram encarregadas do projeto. A Cetenco, a CBPO, Andrades Gutierrez, a Mendes Júnior e a Camargo Correia. E outras 6 empresas paraguaias. Elas formaram parte do que se chamou de consórcio Unicom aqui pelo lado brasileiro e consórcio Conempa pelo lado paraguaio. No quesito de construir, propriamente dito, a barragem, o consórcio Conempa ficou encarregado por 25% da construção, e o consórcio Unicom
por 75% do projeto. Vem uma pergunta aqui, se é verdade que a Argentina era contra, pela segurança deles em relação a Buenos Aires, contra a construção da barragem de Itaipu. Esse fato ele é bem controverso, sim, porque existem vários fatores que interessavam a Argentina no quesito de construção, em relação à construção da Itaipu aqui nesse trecho. Um deles, então, são vários fatores que circulavam naquele período do projeto ali, que culminou até com a assinatura do Tratado Tripartite. Um deles, que é considerado um dos principais, é que a Argentina tinha o intuito, tinha o interesse de utilizar esse potencial hidráulico que foi utilizado aqui pela Itaipu com o projeto da usina de Corpus. Esse projeto da usina de Corpus ficaria a mais ou menos 250 quilômetros aqui mais ou menos, não exatamente, 250 quilômetros abaixo da confluência do Rio Iguaçu com o Rio Paraná. E esse projeto de Corpus, com a construção da Itaipu, ele acaba sendo inviabilizado. Então, um dos motivos, entre outros que surgiram ali, foi principalmente a construção da usina de Corpus, mas foi relacionado também a preocupação em relação à segurança, por a barragem estar aqui a montante do trecho da Argentina. Beleza? Bom, a construção, então, que deu início a ela, propriamente dito, foi a escavação do canal de desvio. A escavação do canal de desvio, ela levou 3 anos, foi dividida em algumas etapas, todo o projeto da Itaipu ele foi dividido em várias etapas, por mais que a gente veja lá o canal em 2, 3, 4, 5 fotos sendo construídas, ele é dividido em várias etapas. A construção do canal foi necessário para que os engenheiros pudessem controlar a vazão do rio. Para que controlar a vazão do rio? Para que eles pudessem secar o meio do rio e controlar as vazões hidráulicas que iriam passar ali pelo trecho no período que fosse construído, erguido os blocos principais da estrutura, na parte principal de concreto ali no meio do rio. Então, eles fizeram um canal aqui na parte esquerda aqui do rio, um canal de 2 quilômetros, com 150 metros de largura e 90 metros de profundidade. E no meio desse canal foi construída uma pequena estrutura de controle, chamada de adufa. Estou falando pequena, mas era uma estrutura gigante para suportar vazões de mais de 30 mil metros cúbicos de água por segundo. Fazendo esse canal aqui na lateral esquerda, poderia ser feito aqui na lateral direita também, mas o projeto feito contemplava, e pelos estudos geológicos, contemplava e facilitava a construção aqui pelo lado esquerdo, porque boa parte da logística que chegou para construir a barragem aqui, ela veio principalmente aqui pela margem esquerda do rio, pelo lado brasileiro. Então, acesso de logística para esses equipamentos, e até construir, secar o meio aqui, a logística era mais fácil chegar aqui pelo lado, pela margem brasileira. O que deu nome para a usina, o que foi utilizado para o nome da O que foi utilizado para o nome da usina, foi adotado o nome dessa pequena ilha aqui no meio. Isso muita gente já sabe, a ilha Itaipu, pelo idioma guarani, pelos índios que viviam aqui no entorno, na região, chamavam essa ilha de Pedra que Canta. Foi adotado o nome da ilha, mas um fato curioso em relação à ilha Itaipu é que a barragem não foi construída em cima da ilha. Ela foi construída em torno de 1 quilômetro aqui abaixo. Essa ilha aqui ela ficou embaixo de uma ensecadeira de montante. Quando eu falo montante e jusante, montante é acima do eixo da barragem. Vamos colocar como eixo da barragem, que é para cima do eixo da barragem é montante, que é para baixo do eixo da barragem é jusante. Porém, também, o que determina, na verdade, é o que você dá de referência. Se você está no meio da barragem ou está um pouco abaixo da barragem, você pode se dar de ponto de referência. Então, para cima do ponto de referência que você der em relação à barragem é montante, para baixo é jusante. Então, essa ilha aqui ela não ficou exatamente embaixo da estrutura da barragem, ela ficou 1 quilômetro acima. Logo,
perto da primeira ensecadeira, no fluxo, seguindo o fluxo do rio. Por que ela não foi construída aqui? Porque os estudos foram feitos aqui, para estudar aqui essa rocha, já deram sinais que aqui embaixo não tinha uma sustentação boa para a estrutura da barragem. O engenheiro que ficou responsável, um dos principais engenheiros responsáveis pela escavação do canal e o desvio do rio, foi o engenheiro Piero Sembenelli. Veio uma pergunta aqui, o que é ensecadeira? Ensecadeira é uma barragem provisória feita para conter o fluxo do rio ou até desviar o fluxo do rio. Como que eram feitas as ensecadeiras aqui provisórias da Itaipu? Elas eram feitas com, jogavam rocha de tamanhos grandes e argila e terra. Então formou uma barragem aqui, essas barragens eram chamadas de ensecadeira. Beleza? Bom, dando sequência aqui, veio uma pergunta ali de quantos cemitérios foram catalogados, cemitérios indígenas aqui na região, quantos foram catalogados pela Itaipu. Essa informação eu vou tentar, hoje eu não vou conseguir responder ela, porque eu dependo daí de um retorno até principalmente da parte de historiografia da região, vai ser com o Ecomuseu. Foram catalogadas várias tribos e cemitérios, mas eu não sei qual foi o número, qual essa contagem. Mas eu prometo aqui, vou pedir até para a Fábio anotar, na próxima eu tento vir com essa informação. Beleza? Bom, para a construção da estrutura da barragem, os engenheiros tiveram que fazer um gigantesco canteiro de obras. Claro que esse canteiro não foi feito da noite para o dia, ele foi sendo feito em etapas. Mas quando depois do desvio do canal, depois do desvio do rio, depois do desvio do rio pelo canal de desvio, que ocorreu em outubro de 78, entre 75 e 78 foi a construção do canal. Um detalhe, nesse período de construção do canal, conforme eles iam removendo as pedras ali do canal, boa parte dessas pedras, desse material, já era armazenado numa área que eles chamam área de empréstimo, para que fosse reutilizada depois na construção. E muitas dessas pedras também já ajudavam a construir o trecho de enrocamento e também o trecho de argila lá na ponta, do lado esquerdo aqui do rio, na margem brasileira. Então, conforme iam retirando o material, eles já iam utilizando para erguer trechos da barragem. Com o rio desviado em 78, parte então para a construção dos blocos de concreto. Quando a gente olha a barragem por fora, aqui nessa imagem que eu deixei aqui, dá para ver um trecho, que é o trecho esquerdo, ali perto do abraço do enrocamento. Abraço porque o enrocamento faz realmente um abraço na estrutura de concreto. Dá para ver aqui que a barragem ela é dividida em blocos. Aqui dá para ver um bloco, 2, 3, tá. Tem 156 blocos de uma ponta a outra. E lá no trecho principal da barragem, é onde a gente, quando leva os visitantes, a gente fala que dá para ter uma sensação de ver uma catedral. São esses blocos aqui vistos de dentro para fora. Na visão dos engenheiros mesmo, eles tinham uma visão, e se olharem os blocos dá para perceber uma visão de uma espada, não uma visão de catedral. Esses blocos aqui então começam a ser levantados num ritmo muito intenso a partir de 78. No canal de desvio aqui tem um trecho que é de bloco maciço, concreto maciço. E para construir esses blocos e ter uma agilidade, uma velocidade muito grande de construção, os engenheiros instalaram ali cabos aéreos para transporte de concreto, instalaram centrais para produção de concreto, centrais de britagem de rocha. Então, esses materiais, os agregados ali para o concreto, que eram retirados da escavação do canal de desvio, por exemplo, eram triturados, armazenados em área de empréstimo, para depois eram triturados por essas centrais de britagem, armazenados para depois serem utilizados. Eles instalaram 3 grandes centrais de produção de concreto. Essas centrais eram subdivididas em outras 2 centrais. Então, cada central, as 3 juntas, na verdade, eram 6 centrais de concreto. Isso para facilitar a manutenção, evitar que parasse uma central o
inteira, então eles poderiam parar uma subcentral e continuar a produção de concreto com a outra subcentral e não paralisar uma central inteira. As 3 centrais juntas podiam produzir até 54 toneladas de 54 toneladas de... Desculpa. As 3 centrais juntas podiam produzir até 540 metros cúbicos de concreto por hora. Estou confundindo 54 toneladas que eu falei com... Eu já vou chegar aqui à fábrica de gelo. Como se produzia muito concreto num curto espaço de tempo e tinha necessidade de lançar esse concreto, uma grande quantidade de concreto muito rápido, o concreto, quando ele é hidratado, ele sofre variações térmicas. O próprio cimento, quando hidrata o cimento, ele reage quimicamente com a água e libera calor. Para evitar que esse calor pudesse aumentar muito pela grande quantidade de concreto que eles produziam e pudesse desidratar esse concreto muito rápido, antes que ele chegasse nas formas de concretagem, os engenheiros tiveram que resfriar esse concreto, onde entram as fábricas de gelo. A função do gelo no concreto ela é bem ampla. Ela não só retardava o processo de desidratação ali, reduzia a variação térmica do concreto, como ele também aumentava a trabalhabilidade do concreto. Então, eles podiam trabalhar por mais tempo com o concreto. Além de evitar que a temperatura da água chegasse a uns 80 graus, o que poderia formar bolhas. Essas bolhas podem chamar... as bolhas acabam formando algo que os engenheiros chamam de bicheira no concreto. Imagina a água ali chegando a 80 graus, formando bolhas, e aquelas bolhas tentando subir pela gravidade. Então, forma o que eles chamam de bicheira. Então, o gelo no concreto ele tinha várias funções, mas uma das principais era aumentar a trabalhabilidade do concreto. Para a produção de gelo, eles montaram 3 estações de produção de gelo. As 3 juntas tinham capacidade de 54 toneladas de gelo por hora. Então, o gelo era produzido de acordo com a necessidade de concreto a ser produzido. E essa água para produzir o gelo vinha do rio. Ela filtrava, resfriava ela, fazia o gelo e misturava com o concreto. Claro que, além disso, também eles tiveram que fazer túneis de resfriamento para resfriar os agregados e os aglomerantes. Para produzir o concreto, em média, ele era produzido a 3 graus centígrados e chegava nas formas em torno de 7 graus centígrados. Esse slide aqui eu coloquei ele mais para mostrar em relação às resistências de compressão dos blocos ali e tal. Todo o bloco ali, todo o bloco da estrutura da barragem, ele a grosso modo, ele é subdividido. Eles não são blocos na composição dele ali, um bloco uniforme. O mesmo tipo de concreto que tem lá na base não é o mesmo tipo de concreto que tem lá no topo. São tipos de concreto diferentes. E eles são, além de camadas diferentes de concreto, eles são divididos, porque como o concreto dilata, contrai, ele pode causar com o tempo, e causa, na verdade, microfissuras, né? Então, as juntas de dilatação são dilatações controladas da estrutura. Então, um bloco de concreto ali, por exemplo, pegar o mais alto lá, o F19, ele tem várias camadas diferentes. E essas camadas foram lançadas em etapas diferentes. Então, existem vários equipamentos ali que até mensuram essas dilatações. Então, basicamente, muita gente nos pergunta até, qual que é a resistência do concreto aqui da Itaipu? Resistência é medida, tem uma mensuração para isso, mensurada em FCK, que é a capacidade de resistência à compressão. E essa numeração, ela vai, no caso do concreto, a mais de 100 MPa hoje em dia. Qual que é o concreto? Lá na base, o tipo de concreto que tem na base de um bloco grande é completamente diferente do concreto que tem no meio. O concreto de meio ele é completamente diferente do concreto que tem no topo. Todo o projeto
ele vai atender às cargas hidráulicas que a estrutura iria receber em determinado ponto. E os engenheiros sabem quanto que a barragem recebe de pressão da água em determinados pontos? Sabem. Eles sabem que cada 10 metros de coluna d'água dá uma atmosfera de pressão. O reservatório ali tem 170 metros de coluna d'água, vai chegar a 17 atmosferas na base. Tá, o que é isso? O que é 17 atmosferas? Vamos, para entender um pouquinho melhor, uma atmosfera é equivalente a 14,6 libras. A gente vai no posto de gasolina lá para abastecer o carro lá e encher o pneu do carro. Quando você coloca ali, você coloca 32 libras em média no pneu de um carro. São 2 atmosferas, para ter um comparativo. Então, imagina lá na base, que chega a 17 atmosferas, chega quase 10 vezes mais a pressão que a gente coloca no pneu de um veículo. Uma pergunta que veio aqui: as rochas retiradas do leito foram usadas na massa de construção do concreto? Foram. Elas foram usadas tanto como a brita, em vários tamanhos, vários diâmetros, como também ele foi feito principalmente a areia artificial. O que é areia artificial? É o pó de brita. A areia de rio, como a gente utiliza muito em construção, ela não é boa para construção que receba muita pressão. Por exemplo, para a estrutura de base de uma barragem. A areia de rio ela não é boa, não é recomendada. Por que ela não é recomendada? A areia de rio vai circulando ali por milhões de anos ali, e ela vai se ficando polida, ela vai ficando lisa. A brita, ela acaba tendo, ao triturar e fazer o pó da brita, coloca um pó de brita, ele é todo escamado. Então ele vai aderir melhor às moléculas do cimento. Então todo o material, a areia, principalmente de base, é chamada de areia artificial. Beleza. Vamos dar sequência aqui. Veio uma pergunta aqui se teve algum evento climático adverso que atrapalhou o andamento da obra. Climático, até onde eu já cheguei a estudar sobre o projeto ali, não teve interferência climática que atrasasse a obra. Porém, alguns percalços, vou chegar um pouquinho... dá para falar agora. Que ocorreram, que fizeram com que atrasasse por um determinado período a obra. Nesse desenho aqui dá para ver, esse é o relevo da estrutura geológica do ponto onde está a barragem. Então, a barragem está assentada num trecho que tem uma depressão maior no antigo leito do rio, e nas bordas ele vai aumentando. Então, os blocos de maior altura, quando a gente fala que a barragem tem 196 metros de altura, está relacionado a esse bloco aqui, o F19, que é o bloco de maior altitude de construção da base até o topo. Quanto mais vai para os laterais, esses blocos têm uma estrutura menor de altura, já que o coroamento da barragem está na mesma elevação, uma elevação 225, que é 225 metros acima do nível do mar. Então, o que causou um atraso? Aqui, bem nesse trecho aqui do F19, quando os engenheiros fizeram o desvio do Rio Paraná, até fazer o desvio do Rio Paraná, eles não tinham como estudar o leito rochoso do rio. Não dava para estudar e ter uma exatidão, pela tecnologia que tinha na época, de como estava o leito. Deixa eu só ver aqui para frente se tem uma... Aqui. Quando eles secaram esse meio aqui, o leito do rio, esse daqui é o mesmo desenho, mesmo formato daquela outra slide, só que ele está com cortes da rocha. Todo mundo sabe que essa região aqui ela foi formada por derrames de basalto que ocorreram ao longo de milhares de anos e em várias etapas. Não houve um derrame só, ocorreram vários derrames com intervalos intercalados. Durante esses intervalos, ou até dependendo do resfriamento que ocorreu ali, onde cria vários tipos de basalto denso, vesicular, que daí já entra numa área de geologia que não é minha praia, mas ocorreram vários derrames ali, e entre esses derrames ocorreu o fato de ter algumas descontinuidades, quer dizer, o derrame que ocorreu por cima,
ele não colou com o derrame anterior. Ficou uma brecha mesmo. Quando eles secaram o meio do rio, eles acabaram encontrando uma dessas brechas a 20 metros abaixo aqui do eixo dos blocos maiores, que causou uma preocupação. Eles estudaram várias opções de fazer ali, até de remover todo esse trecho de rocha aqui para assentar onde o bloco daí teria uma altura maior de construção. Uma das ideias que foi viabilizada foi o chavetamento dessa descontinuidade, que é onde muita gente ouve falar da cota 20, a famosa cota 20. Cota 40 é o leito do rio, cota 20 é 20 metros abaixo do nível do leito do rio, onde ficavam essas descontinuidades de rocha, que tiveram que fazer um tratamento. Isso causou um atraso, mas não foi um atraso muito longo, não. Fora isso, não tenho informação de nada que tenha causado o atraso. Veio uma pergunta aqui se tem medição do nível de assoreamento do lago. Tem. É feito um estudo de batimetria. Batimetria fazer a leitura da profundidade do reservatório. Então, a última batimetria que eles tinham feito, isso é uma média. Não quer dizer que tem 10 metros em toda a uniformidade. A água está chegando lá próximo de Guaíra, então, onde a correnteza lá é maior, e ela tende a ter um maior assoreamento. Aqui, no trecho perto do reservatório, o maior assoreamento é por decantação da água. Então chove muito para lá, que acaba trazendo sedimento. Aqui nesse trecho mais próximo vai ser por decantação. Aqui perguntaram qual que é o diâmetro do F19. Eu acredito que o que estão perguntando é o do bloco F19. Ele não é diâmetro, ele é largura. Na base dele ele chega a 173 metros de largura. No topo ele tem 30 metros. No topo de barragem, propriamente dita, ele tem 12 metros, só que ele tem a tomada de água. Então, ele tem, somando mais a tomada de água, dá 30 metros. Então, ele dá um formato triangular. Os outros blocos vão sendo menores de base, já que são menores em altura. Veio uma outra pergunta, qual o desgaste anual da barragem? Assim, ela não sofre um desgaste em relação aos blocos estruturais. Existem trechos que até podem sofrer desgaste. Por exemplo, o vertedouro. O vertedouro, a água, quando está descendo ali, ela causa um fenômeno chamado cavitação. Essa cavitação causa um determinado desgaste, mas isso depende da operação. A caixa espiral, ou a turbina, ou até o conduto forçado, sofre um processo também pelo efeito da cavitação, mas isso é feito reparos na manutenção. A estrutura dos blocos não tem água correndo, tem água passando, esfregando por ela. Ela não sofre esse processo. Então, na verdade, o concreto ainda está ganhando resistência, está ganhando o que os engenheiros chamam de... está aumentando a linha de cura dele. Ele não está totalmente curado, principalmente os blocos mais altos. Vem uma pergunta aqui, qual a espessura do leito rochoso sobre a barragem? Eu não sei quanto que é essa espessura, talvez a pergunta seja qual é o trecho de profundidade até que ele chegue num ponto ali tão aquecido que não seja de... Acredito que a pergunta seja, se não for, só por gentileza, quem fez daí me repassar ela. Eles fizeram um estudo no leito do rio até 200 metros para baixo. Não foi aprofundado sondas ali, tem um estudo geológico que se sabe que não tem falha geológica embaixo da estrutura da barragem, então ela não tem problema de ter abalo sísmico, porque ela não está em cima de uma falha geológica e nem no meio de uma placa tectônica. A placa mais próxima aqui vai estar no Chile. Mas eles fizeram então a sondagem para até 200 metros de profundidade, porque como a barragem ia subir 196 metros para cima, eles precisavam de um maciço rochoso que suportasse a mesma carga de compressão, que suportasse mais carga, na verdade. Eles fizeram uma medição de até 200 metros abaixo para estudo e análise da rocha. Mas a extensão que ela vai para baixo, posso até tentar ver essa informação mais para frente, e pedir até para a Fábio anotar, mas eu não
Não tem ali, dá 1 quilômetro, 2, 3, não tem essa informação. Bom, esse desenho, então, aqui, ele mostra bem como é o relevo do rio. Estou dando uma olhada aqui só para ver o horário aqui, para não estourar o tempo. Mostra o relevo do rio e onde foi construída a estrutura principal. Esse trecho aqui, onde estão os blocos, esse desenho aqui, ele é um desenho da barragem, não é um desenho da casa de máquinas. Então, a estrutura da barragem, ela está assentada desse formato aqui, só que a casa de máquinas aqui, ela tem um recorte aqui nessa estrutura, mais ou menos um recorte nesse formato aqui, porque a base aqui, praticamente, ela foi nivelada para alinhar as saídas das tomadas de água. Então, quando você olha ali do Mirante Central para a barragem, você não está vendo uma estrutura, vocês estão vendo duas. Estão vendo a barragem e a casa de máquinas. A barragem suporta a pressão do reservatório. A casa de máquinas abriga os geradores. Então, são duas estruturas diferentes. O recorte aqui, ele é da barragem, não da casa de máquinas. A profundidade aqui no leito, aqui, ela é quase toda uniforme hoje em dia, porque foi nivelado para abrigar a saída dos geradores. Então, ele chega aqui, dependendo da elevação que esteja o rio aqui, chega até 60 metros de profundidade, dependendo da elevação que está o rio aqui. Normalmente, ele opera na elevação entre a 102 e a 108. Desculpa. Veio a pergunta, o que seria esse tratamento que teve que ser realizado? É o chavetamento. Então, você tem ali uma descontinuidade de rocha, os engenheiros tinham a preocupação que o peso da barragem e a pressão do lago pudesse ter realmente um deslizamento, um cisalhamento ali na descontinuidade. Então, o que eles fizeram? Túneis. Cadê o... Deixa eu ver se eu acho. Não, tá. Eles fizeram realmente ali túneis. Esses túneis... Deixa eu até a próxima. Isso. Eles fizeram túneis aqui embaixo e encheram esses túneis de concreto. Não quer dizer que toda essa parte branca aqui seja concreto. São os túneis, recortes e túneis para realmente travar e evitar que pudesse ter esse deslizamento. Então, esse que é o tratamento que foi feito. Bom, saindo aqui um pouco da parte da estrutura de concreto, deu uma avançada aqui. É isso, pensei dessa vez, beleza. Vou falar um pouquinho só sobre a estrutura aqui da parte de enrocamento. A barragem, como vocês sabem, ela é feita em 3 tipos, né? Um trecho de concreto, que contempla ali a parte principal, barragem lateral direita, que é aquela margem Paraguai que faz a ligação entre a parte principal e o vertedouro, o trecho do vertedouro. Aí tem um trecho aqui, o trecho H, depois do canal de desvio. Então, tem um trecho feito em concreto. Do lado paraguaio, tem um trecho feito em argila, que vai desde o vertedouro ali até próximo da guarita, na margem paraguaia. E do lado brasileiro, na margem esquerda, depois que termina a parte de concreto, tem um trecho de quase 2 quilômetros de enrocamento. Depois do trecho de enrocamento, tem mais quase 3 quilômetros de argila compactada. A barragem de similar no núcleo dela. A barragem de argila ela é formada por um filtro formado por areia de várias granulações. Esse filtro ele serve como um dreno. Ao redor do filtro tem uma camada de argila plástica. Não confundir argila com terra. Então, que a gente vê ali a terra, vai lá fazer um canteiro, plantar uma verdura na horta, aquilo ali é a terra. A argila, ela tem propriedades plásticas, dependendo da qualidade da argila, claro. Então, tem uma camada de argila que serve como um impermeabilizante. Então, a argila, depois de umedecida e compactada, ela tem propriedades impermeabilizantes. Ao redor dessa argila, aí tem camadas de terra. Essa terra vai servir como um suporte da estrutura da barragem por gravidade. E fora dessas camadas, no trecho de
formação apenas de barragem de argila, é terra mesmo, até o trecho onde vocês vão ver ali aquela plantação de grama. No caso dessa barragem que eu estou mostrando aqui, ela tem outros elementos. Depois que termina as camadas de argila, ela segue em camadas de rocha, de granulações que vão começando de pequenas e vão aumentando. E aqui na margem que fica de face com o reservatório, tem rochas de tamanho, vou falar gigantes, tamanho ali mais de 1 metro de diâmetro, e formam o famoso hip-rap, que é para evitar que as ondas que podem ser formadas aqui pelo reservatório, dependendo da corrente de vento, pudessem arrastar e retirar. Isso daqui precisa manutenção? Precisa. Tem uma grande quantidade de equipamentos ali para mensurar essas estruturas, tanto barragem de argila, barragem de enrocamento, na estrutura da barragem principal. Ali vão instalados medidores de cisalhamento, drenos, medidores de infiltração, são os piezômetros. Então, vai uma grande quantidade de equipamentos. Muita gente, quando talvez lembre, está indo lá para o catamarã, quando tinha o passeio do catamarã, vai passando lá perto da barragem de argila, vê vários caixotinhos de brancos lá e algumas casinhas. Ali tem equipamentos, ali principalmente tem piezômetro e tem dreno que leva drena a infiltração e leva essa infiltração para calhas, para passar por medidores de vazão, ser mensurado depois. Então, aquilo lá é tudo equipamento para mensurar a estrutura da barragem. A Fábio está gritando aqui, acenando para mim que já está dando o horário. Só deixa eu ver uma pergunta. Veio uma pergunta aqui bem legal. Eu vou responder ela só pelo fato. Basicamente, ela está numa explicação que eu vou dar mais à frente. A preocupação é maior quando o nível da água está alto com relação à pressão da água. Esse nível maior de água, eu vou entender assim, está chegando uma vazão muito grande de água no reservatório. Talvez seja isso, está chegando muita água. E vai talvez responder uma curiosidade de alguns. A água do Rio Iguaçu influencia na geração de energia aqui da Itaipu? Pode influenciar. Vamos calcular que está chegando muita água no reservatório, muita água mesmo. Para operar as máquinas ali, em média a gente precisa de, vamos colocar as 20 máquinas operando, cada máquina operando a 700 megawatts, ela vai basicamente utilizar 700 metros cúbicos de água por segundo. Mas digamos que no reservatório ele já está no crista, no nível máximo, apesar de ter um controle muito grande para que isso não deixe chegar essa água. Existem barragens lá para cima que ajudam nessa regularização. Então vamos calcular que está com 20 máquinas operando e o nível de água que está chegando lá é muito grande, tem que abrir o vertedouro. Não vou entrar no quesito do Rio Iguaçu ainda. O volume de água que libera pelo vertedouro, somado ao volume de água que está passando pelas turbinas, quanto maior ele for, vai elevando o nível do rio aqui abaixo. A calha ela continua sendo a mesma e vai elevando. Quanto maior for a elevação do rio aqui abaixo da barragem, a jusante da barragem, menor vai ser o desnível entre o reservatório e o rio Paraná. Então, quanto menor for esse desnível, menor é a pressão que a água chega na turbina. Então, a interferência é que vai reduzir a capacidade de utilizar a turbina, o turbogerador, numa potência, numa eficiência alta. Então, ele interfere de forma negativa. Então, não é que cause preocupação, porque toda a estrutura já é projetada para descarregar vazões muito grandes. Ele interfere na potência que vai ser gerada pela máquina. O Rio Iguaçu interferir também nesse. É muita água passando pelo Rio Iguaçu, acaba represando o Rio Paraná ali embaixo, represando naturalmente, né? Muita água, a calha continua sendo a mesma. Pode fazer um recuo, fugiu o nome da palavra, mas pode represar naturalmente o rio, elevando o nível dele e diminuindo esse desnível. Se era essa a pergunta, se eu entendi errado, depois manda. Porque ela disse que sim, ela disse que vai na academia. Ela disse que vai fazer ginástica. Desculpa. Não, bom, deixa eu só aqui para a Fábio e para a mediadora também, porque a gente está estourando o horário 8h05. Ficou até 8h30, né? Desculpa. Eu estou viajando aqui, desculpa.
Estou viajando aqui com o horário. Estava pensando em 8 horas, é 8h30. Beleza. Isso daqui eu já falei, então. Aqui só para mostrar a estrutura como um todo da barragem. Então, essa foto aqui ela foi de 82, quando foi finalizada a construção da barragem e começou a formação do reservatório. Então, nesse período aqui, o Rio Paraná ele deixou de correr aqui nesse trecho e foi todo represado para a formação do lago. Nesse período, muita gente já ouviu falar que o Rio Paraná ele deixou de correr. Eu tenho que ir num canela Ele deixou de correr num trecho aqui por causa da construção da barragem. Para a formação do reservatório, os engenheiros tinham 2 a 3 planos diferenciados. Está na mesma idade que eu e Felipe, mãe. Num dos planos seria que o reservatório poderia levar até 90 dias para ser formado. Nesse plano seria não interromper completamente o fluxo de água. Por isso ele levaria 90 dias. Mas eles optaram por um plano com auxílio de barragens que já existiam no Rio Iguaçu, represar o máximo volume de água possível nessas barragens do Rio Iguaçu, para que elas pudessem manter a sanidade exigida até no tratado, no acordo tripartite para a formação do reservatório. Então não ficou seco completamente daqui do trecho da barragem até o Rio Iguaçu. Apesar de que muita gente fala que eu passei para o lado do Paraguai, chegou na verdade até a ilha Itacaí, aquele trecho que ele é de menor profundidade mesmo, ali ficou seco nesse período. E se nós calcularmos também que aqui para baixo ainda tem o rio Acaraí, ele deságua ali um pouquinho acima da ponte, da amizade ali, e com o represamento que teve o auxílio do Rio Iguaçu, o Rio Paraná ele não ficou, foi mantido a sanidade do Rio Paraná no trecho aqui, desde da usina até o Rio Iguaçu e, consequentemente, na sequência. Veio uma pergunta, o aumento do desnível aumenta a produção? Sim, aumenta. Não, desculpa. Sim e não. Tá, por que sim e não? Se eu tiver... vamos calcular que a vazão que está chegando lá é a vazão ideal para a operação. Está chegando 14... deixa eu diminuir, 10 mil metros cúbicos. Está chegando um pouco, um volume menor de água. Se eu estiver operando, se a usina estiver operando, se a usina estiver operando com as 20 máquinas, vai estar passando 14 mil metros cúbicos pela barragem e o nível do rio vai continuar na cota 108. Como eu não tenho como aumentar o nível do reservatório, então o desnível vai se manter ali em torno de 112, chegando até 118 metros. Agora, se for desligando algumas máquinas, então, o que acontece? Cada máquina que desliga ali, você tira 700 metros cúbicos da vazão abaixo da barragem. Se desliga umas 10 máquinas, você vai ter uma vazão de 7 mil metros cúbicos abaixo da barragem. 7 mil metros cúbicos vertendo por ali, vai fazer com que a elevação do rio chegue próximo da cota 98, mais ou menos, da cota 96. Eu sei porque eu já vi essas vazões, então eu sei como que elas se comportam. Então, nesse caso, o que acontece? A vazão, o desnível que era de 112, 115 metros, ele vai lá para 125, quase, vamos colocar 120 a 125 metros, vai esse desnível. Consequentemente, aumenta a pressão. Essas 10 máquinas que eu tenho operando, os engenheiros vão poder aumentar a geração individual dessas máquinas, vai poder ter um aproveitamento melhor dessas máquinas, então vai fazer com que cada uma dessas máquinas possa operar numa potência maior. Então, individualmente, sim. As máquinas, vocês sabem que ela tem uma potência nominal de 700 megawatts. Isso é potência nominal, não é fator de serviço. O fator de serviço da máquina é bem maior, ela pode operar até próximo de 800 megawatts. Qual que é a diferença de fator de serviço e potência nominal? Potência nominal, vamos fazer uma analogia com um carro. Bem simplória, mas vamos lá. Você compra um carro ali, um motor 1.8, você nunca usa ele. Ele tem uma faixa de eficiência do motor, que é o melhor ganho
combustível utilizado com potência gerada pelo motor. E o fabricante te recomenda. Ele vai até 7.000 giros, ele fala para você trabalhar numa faixa de 4 a 5.000 giros, tanto que ele bota em vermelhinho lá, num trecho próximo de 6 a 7.000 giros. Ele não está falando que você não pode usar aquilo ali, ele está falando que você tem que ter cuidado para utilizar aquilo ali. Um gerador potência, fator de serviço da máquina é mais ou menos isso. Podem trabalhar ali numa faixa acima de 750 megawatts? Pode, por um determinado período de tempo. Teve necessidade, por exemplo, um carro, tem necessidade de ultrapassar um outro, você reduz uma marcha, aumenta a rotação, ultrapassa o carro e volta para uma faixa de conforto de operação do carro. A máquina também. Então, dá para aumentar a potência da máquina? Nesses quesitos dá para aumentar a geração. Só que, claro, aumenta a geração de uma, tem que desligar outra máquina. Porque o desnível do rio acaba sendo um fator determinante na potência a ser utilizada. Bom, como eu estava falando aqui, essa foto aqui de 82, então, do período de formação do reservatório. A previsão era de 3 meses para formar o reservatório, lembrando, naquele modelo de manter uma vazão passando por aqui. Como as usinas do Rio Iguaçu auxiliaram em manter a sanidade, eles puderam fechar completamente as comportas e ir represando. O reservatório ele se renova a cada entre 30 a 35 dias ele se renova. Então, se você pudesse drenar toda a água do reservatório, em 30 dias ele enche de novo. Só que naquele período choveu muito realmente naquelas semanas próximas ali e fez com que viesse um grande volume de água. E um outro fator que é muito importante saber é que o reservatório não foi enchido ele totalmente até a cota 220. Ele foi formado e elevado até uma elevação que chegasse próximo da abertura das comportas do vertedouro. Qual que é a soleira aqui do vertedouro aqui? A cota 200. Então, quando a água chegou na cota 200, o nível do topo da barragem é 225. Chegou um pouquinho acima do nível da soleira ali, que eles puderam abrir para fazer teste, foi aberto. Então, o reservatório não foi formado, chegado a essa área de 1.350 quilômetros quadrados em esse período de 14 dias. Beleza? Aqui dá para ver quase toda uma estrutura da barragem. Bom, só para terem uma ideia, numa barragem hidrelétrica, ela é constituída de vários componentes. A barragem, a estrutura civil dela, que é para represar o rio e permitir variações de desnível, que dê variações de potencial para casa de força. Um reservatório que vai armazenar água e garantir essa operação. Um fato interessante em relação à operação aqui da usina, lembra que eu falei que ela, lá no começo, que ela opera a fio d'água, ela utiliza o mesmo volume de água que chega no reservatório num período de 24 horas, é o volume de água que passa pela usina. Existem outros tipos de operação de usina. Existem, por exemplo, a operação de reservatório, que armazena água num período de maior incidência fluviométrica e utiliza essa água de acordo com a necessidade de produção de energia, a necessidade de demanda. Essas são usinas. Então, o que acontece? Você pode rebaixar o reservatório, flutuar o reservatório ali da maneira que quer. A Itaipu, não. O volume médio que entra lá, apesar de ter uma faixa ali de variação, pode chegar a 15 até próximo de 20 metros, mas o máximo que já chegou foi 5 metros. Ela opera basicamente a fio d'água. Outra maneira de operação de uma usina é a usina reversível ou de reverso. É uma usina que tem 2 lados, tem um acima da barragem, é montante, outro abaixo da barragem é jusante. Um período de maior demanda, utiliza a água para gerar energia. No período de menor demanda e disponibilidade de outras geradoras, consome energia para bombear aquela água de volta para o rio. Então, esses 3 são 3 tipos básicos, existem outros para operação. Então, o reservatório, aqui da Itaipu, a Itaipu tem reservatório, mas ela opera a fio d'água. O vertedouro, a estrutura do vertedouro, que tem a função de dar segurança para a barragem.
apesar de termos vários equipamentos que dão segurança na barragem, o vertedouro é um dos principais. Por que ele é principal? Qualquer evento climático adverso que tenha lá para cima, que faça com que tenha muita chuva num curto espaço de tempo, alguns lembram ainda o que ocorreu em 2014, que o volume do rio ali das cataratas chegou próximo a 50 mil metros cúbicos em poucos dias. A barragem tem a função de, o vertedouro tem a função de regular isso. Então, o que aconteceu naquele período? Choveu muito, em 3 dias praticamente, choveu que se chove em 3 meses. O que o vertedouro vai fazer para dar segurança para a barragem? Liberar ou já ir controlando na medida do possível esse fluxo de água, vertendo uma grande quantidade para dar segurança para a barragem. A casa de força, no caso, onde abriga os geradores, onde é produzida a energia. As unidades geradoras, elas são instaladas numa usina de acordo com vários critérios do projeto. Vocês vão ver depois, eu tenho aqui para falar para vocês a diferença entre a usina de Três Gargantas e a usina aqui de Itaipu, a diferença entre Belo Monte, a usina de Itaipu, por que a Itaipu consegue gerar mais energia do que Três Gargantas ao longo do ano, mesmo a Três Gargantas tendo 60% a mais de potência instalada do que a Itaipu. Então, a quantidade de unidades geradoras instaladas numa usina não é aleatória, ela é devido a vários estudos para o melhor aproveitamento hidráulico. Talvez vocês perguntem, a Itaipu tem possibilidade de instalar mais unidades geradoras? Tem, de projeto inicial tem um trecho que ali a margem direita, no projeto inicial ali pode comportar até 4 geradores. Claro que isso depende de vários critérios ainda. As unidades geradoras, então, ajudam a constituir a barragem. Os serviços auxiliares que tem dentro da estrutura da casa de máquinas, ali se agregam vários equipamentos, tanto os geradores para darem um backup, darem start no gerador, como também sistema de combate a incêndio, sistema de ventilação dentro da usina. Ventilação, eu falo no caso de jogar oxigênio mesmo para dentro da usina. Você tem ali um ambiente que alguns trechos são confinados, então você precisa de um sistema de ventilação. Transformadores e subestações auxiliam na facilidade de fazer manobra com energia e auxiliam também no processo de transmissão, mandar a energia aqui da Itaipu para os centros de consumo. E as salas de controle, que vão controlar toda a operação, atender as demandas dos consumidores. Aqui no nosso caso são 2 consumidores, Brasil e Paraguai. Então, basicamente, essa é a constituição de uma usina hidrelétrica. Qualquer dúvida que tiver em relação a qualquer um desses temas, só mandar pergunta que eu aprofundo mais em relação a qualquer um desses temas. Então, um bug aqui, ficou umas setinhas aqui que não era para estar aqui em cima, mas eu vou tentar tirar elas. Então, basicamente aqui, deixei 4 relacionados aqui. A barragem ali do lado esquerdo aqui, para vocês terem uma ideia, como eu tinha até mencionado, a constituição da barragem, trecho de argila, vertedouro, barragem lateral direita, que é o trecho D, barragem principal, que a barragem principal onde estão os geradores ali, na verdade são, se você subdividir os blocos ali, são, contando com o trecho próximo do abraço do enrocamento ali, são 5 tipos diferentes de barragens ali. De bloco de gravidade aliviada, bloco de contraforte, gravidade maciça. Então, você tem vários tipos. Tem um trecho aqui de enrocamento, mais um trecho feito em argila. Nossa constituição da barragem. Reservatório aqui, como eu mencionei, no fato de operação, nossa operação é fio d'água. Então, há pequenas variações do nível de montante aqui, apesar de que pequenas variações aqui de nível de montante, em locais onde a água é praiável aqui, ou balneável, aqui na margem brasileira principalmente, abaixa 1 metro, ela dá um recuo lá de 4, 5 metros, 6 metros. Aí, às vezes vai lá na prainha de Três Lagoas, Santa Terezinha, a água está com um recuo de 8, 10 metros lá, mas o nível da água baixou só 1 metro, lâmina d'água. A estrutura do vertedouro, o vertedouro aqui, depois eu chego um pouquinho mais nele ali no decorrer da explicação, para falar um pouco mais sobre a composição da estrutura. O vertedouro é um só, são 3 calhas diferentes e tal.
a casa de máquinas, onde estão os geradores, é quase 1 quilômetro ali de extensão, no caso aqui da Itaipu. Deixa eu só ver uma pergunta. Uma pergunta que tem validade de utilização a usina? Tem, tudo tem validade. A única coisa que, por enquanto, é indeterminado é o concreto. Por que ele é indeterminado? Primeiro, os engenheiros vão ter que conhecer a curva de cura dele, saber quanto tempo ele vai chegar para, quanto tempo ele vai levar para chegar à sua capacidade maior de resistência com pressão. Quer dizer o que? Ele está ganhando resistência? Está ainda, vários trechos ali, as mensurações que fazem ali, alguns trechos, não fazem mais hoje com tanta frequência, levam um determinado período, alguns trechos estão ganhando resistência ainda. Mas como esse trecho aqui é indeterminado, vamos falar do nível de assoreamento aqui, que é um determinante para o reservatório. Com o reflorestamento que foi feito no entorno do reservatório para reduzir a quantidade de sedimento, hoje, e pelos estudos de batimetria que se fazem ali para mensurar o assoreamento, se calcula em torno de 200 anos de vida útil. Lá no começo, pegar cálculos lá da década de 80, se falava entre 130 a 150 anos, porque o nível de assoreamento e a cobertura de vegetação aqui na margem brasileira, principalmente, era relativamente pequeno. Quando foi formado o reservatório aqui na margem brasileira, o avanço das fronteiras agrícolas já tinha chegado de tal maneira que tinha retirado toda a vegetação. Então, foi feito um processo de reflorestamento ali para ajudar a filtrar ao máximo esse sedimento que chega no reservatório. Então, pelos cálculos hoje, é de 200 anos de vida útil. Se nós falarmos em relação aos geradores, a estrutura com concreto aqui, então, é indeterminado, os trechos de barragem de argila e enrocamento, seguindo as manutenções que se faz manutenção nesses trechos? Faz. Até há pouco tempo, foi feita 2 anos atrás, foi feita uma recolocação de pedra aqui, bem no abraço aqui entre barragem de enrocamento e concreto, para repor rocha de hip-rap. Seguindo todas as manutenções, quase indeterminado também. Os geradores eles dependem da vida útil determinada pelo fabricante. Então, é o fabricante que determina a vida útil dele. Essa vida útil pode ser estendida? Pode ser estendida, depende de vários fatores. Por exemplo, a manutenção, como ela é feita, a manutenção vai depender de vários fatores para determinar. Mas, digamos, venceu a vida útil do gerador, ele tem que, esse gerador não está mais eficiente. O que faz? Troca ele, substitui. Então, você pode prolongar essa vida por muito tempo. A Itaipu nunca teve troca de gerador ainda. Teve várias manutenções, até uma que desmontou a unidade 6, mas não teve substituição de gerador. O que teve ao longo dos anos, até agora, foram grandes intervenções de aperfeiçoamento tecnológico no quesito de controle operacional. Por exemplo, quem visita a usina ali por dentro, vê aqueles painéis digitais. Tinha aqueles painéis digitais lá na década de 80? O controle era digitalizado? Não, era todo analógico. E agora, a partir de 2001, é para começar uma grande revitalização no quesito tecnológico, vai de 2001, previsão que termina em torno de 2030, que é para renovar todo o sistema operacional de todas as máquinas. A ideia é que refaça isso em torno de 2 máquinas por ano. Beleza? Muito bem. Antes, bom, é que já está 8h24. Eu queria, antes de entrar nessa parte aqui que eu dividi aqui da operação da usina, eu vou mostrar um vídeo bem rapidinho para vocês, tem 5 minutos. Vou mostrar um vídeo 360 para vocês bem rapidinho. Daí depois, talvez se extrapolar uns 3, 4 minutos aqui, vou pedir só desculpa já antecipada se eu ultrapassar. Terminando ele é bem rapidinho, eu explico ele bem por cima e volto nele para vocês, para poder explicar eles melhor no próximo encontro nosso, e a gente finaliza com eles, tá bom? Deixa eu só ver onde que ele está aqui.
Vem, volta. Beleza. Bom, vou fazendo algumas pausas aqui só para poderem para poder explicar um pouquinho, rapidinho. Mas talvez se derem curiosidade, eu volto nele com um pouquinho mais de... Bom, esse aqui é um 360 que a gente fez há alguns anos atrás, onde dá para ter uma visão 360 da estrutura da barragem. Então, eu vou passando aqui, tinham os colegas da Gabriela e o Enéas, que auxiliaram na produção desse 360. E que a gente tem alguns comparativos da estrutura da barragem, para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, a estrutura do canal de desvio, a estrutura do canal principal. Essa estrutura aqui, que muita gente chama de ilha, na verdade, o nome dela técnico é um septo, e ela faz parte da estrutura da barragem hoje. Então, dá para a gente ver que a extensão da barragem, que vai da ponta desde a margem paraguaia até o final do trecho brasileiro, aqui dá para quase ver o início do enrocamento. As 20 unidades geradoras, né, os 20 condutos, cada conduto desse vai levar água para um gerador, não quer dizer que tenha a turbina ali, a turbina está bem abaixo. Esse ponto aqui de parada é o ponto da cota 144. Só para se situarem, então, o que são essas cotas? São as elevações da barragem em relação ao nível do mar. O topo da barragem é a cota 225, então está 225 metros acima do nível do mar, aqui é a cota 144, dá 81 metros desse nível até o topo. Esses tubos aqui, eles têm 142 metros de extensão, se desenrolasse eles, desenvolvesse eles. Chega a 10 metros de diâmetro aqui nesse trecho aqui. A espessura dessas chapas aqui, elas variam de 35 milímetros até 77 milímetros lá na caixa espiral, chegando a 80 milímetros em alguns trechos, 8 centímetros de espessura. Nesse trecho aparente aqui, ele é em torno de 45 milímetros de espessura. Então, aqui desse lado aqui, onde está o mouse, que é a barragem, do outro lado aqui, a casa de máquinas, onde ficam os geradores. O edifício é o edifício da produção que faz o controle técnico operacional. Aqui dá para ver um corte, por exemplo, então, o que faz aqui? Para ter uma noção da estrutura da barragem, até onde está o nível da água, ela fica 5 metros abaixo do nível, então faz um recorte do nível da barragem, para poder entender o caminho que a água vai fazer para chegar até a unidade geradora. Então, esse trecho aqui, a gente mostra uma unidade aberta, como se pudesse tirar aquela tampa da casa de máquinas, dá para ter uma ideia da queda, como que a água vai girar aqui, ela gira numa caixa espiral, ela vai chegando até esse trecho aqui embaixo, o conduto tem 10 metros e meio de diâmetro. Aqui ele começa a funilar, ele vai diminuindo de diâmetro, começa com 9,5 e vai diminuindo, e entra numa caixa toroidal aqui, a caixa espiral, ela aumenta a velocidade da água diminuindo essa bitola. Então, ela faz com que tenha uma pressão uniforme em todo o raio aqui de ação da água. Por isso que ela vai diminuindo de espessura a bitola do conduto. Aqui é um desenho das 20 unidades. Deixa ele passar rapidinho para não estourar o tempo de vocês. Tá, saindo daqui então, o que a gente vai fazer aqui? 2 pontos aqui.
visitar a sala de comando central ali e a sala de despacho de carga. Ali tem duas salas diferentes para a operação. Essa sala aqui é a sala de comando central. O que ela faz? Ela faz todo o processo para ligar, desligar, sincronismo dos geradores é feito aqui. Ficam 5 engenheiros aqui, 2 brasileiros, 2 paraguaios, um supervisor geral de turno, esse supervisor é alternado. Essa sala, a primeira que vocês viram ali, a sala de controle, ela controla as unidades, controla também o vertedouro. Além daquela sala de controle, existem salas de controle local lá embaixo. E essa outra sala aqui, que é chamada de sala de despacho de carga, ela tem a função de fazer a transmissão da energia aí atender as demandas aqui do mercado brasileiro e do mercado paraguaio. Então fica aqui 2 engenheiros, um brasileiro e um paraguaio, mais 5 engenheiros naquela outra sala. Sempre estarão 3 brasileiros, 3 paraguaios e um supervisor de turno. Esses turnos são alternados em escalas de 6 horas. Esse supervisor, 6 horas vai ser um brasileiro e 6 um paraguaio. Então eles vão atender as demandas do Operador Nacional do Sistema aqui no Brasil e da Administração Nacional de Energia Elétrica no Paraguai. Na próxima semana, no próximo encontro, eu dou uma aprofundada aqui em relação aos geradores, como que a gente sabe qual está operando, o sistema hidrológico, qual a importância do monitoramento do sistema hidrológico e tal. Eu falei das salas de comando local, as salas de comando local ficam aqui nesse ponto. Na época de operação, início da operação, para cada 2 unidades geradoras, tinha uma sala de comando local. Então aqui a gente vê uma explosão no sentido de desmontagem do gerador. Depois, na próxima semana, no próximo encontro, eu detalho cada equipamento desse, qual que é a função, o porquê que a máquina gira a 90 rotações por minuto, ou a 92, não gira em rotações maiores, em relação à frequência e tudo mais. Isso deixa para a próxima aqui. Bom, um outro ponto, vou mostrar aqui, está quase acabando, não se preocupem, falei 5 minutos. Outro ponto que eu vou mostrar aqui para vocês é a cota 40, que é o leito do rio, o antigo leito do rio. Desculpa, vou mostrar o eixo da turbina aqui primeiro. O eixo da turbina faz a junção entre a roda da turbina, que está logo aqui abaixo. Na próxima encontro eu explico um pouco melhor sobre esses anéis aqui, qual que é a influência deles, que ajuda a controlar a vazão de água. A vazão determina a potência, é um dos quesitos que determina a potência que a máquina vai produzir de energia naquele determinado período. Aqui sim, aqui a base da barragem, esse poço aqui de acesso, ele desce até a cota 20, que vai até o trecho de correção. Existem túneis no chavetamento lá, mas aí na próxima semana eu dou uma aprofundada com vocês. Aqui só uma subida até o topo da barragem. Desde a cota 40 lá, então, até o topo da barragem aqui, onde dá para ter uma vista da estrutura. Beleza. Bom, voltou? Na apresentação. Bom, só para não fugir da regra aí Beleza. Só para não fugir da regra aqui do horário, a gente passou uns 5 minutos. No dia 10, a gente volta a se encontrar e fazer a conclusão dessas informações. Eu vou tentar fazer dentro daquelas 2 horas, como vocês perderam 1 hora ali, tentar aumentar ali 1 hora ali de explicações. E a gente usa, na verdade, a gente pode usar essa 1 hora extra que tivermos ali para tirar mais dúvidas. Então, e outra coisa, se vocês quiserem ir mandando dúvidas para a gente em relação a Itaipu, eu posso até incluindo algumas outras informações aqui, para ficar mais fácil de detalhar, mostrar em desenho como que é. Então, se quiserem mandando as perguntas, como quem está mediando é o Polo Iguaçu,
eu vou pedir para vocês que mandem essas perguntas para o Polo Iguaçu, que é o mediador. Então, eles vão receber as perguntas e daí nos repassam. Então, não somos nós que estamos mediando aqui, a gente está fazendo a apresentação aqui em relação à parte da Itaipu. Então, mandem as perguntas para o Polo, eles nos repassam as perguntas. Beleza? Da minha parte, então, muito obrigado. Aguardar vocês aqui no final de semana prolongado, no feriadão prolongado, com visitantes para conhecer a Itaipu. Beleza, Edivaldo, muito obrigado pela apresentação. Agora eu vou chamar aqui a Andressa e o Alfredo também para a gente fazer o encerramento dessa aula. Mas obrigado mesmo pelos comentários aqui do chat. Todo mundo gostou bastante, achou bastante técnico. Parece que bastante gente não conhecia a quantidade de detalhes que você apresentou hoje e que bom que a gente vai ter uma oportunidade de aprofundar isso depois, né? Aí lá pelo grupo, pessoal, a gente vai conversando qual que é a melhor forma de vocês mandarem para a gente essas questões, mas com certeza o e-mail vai estar aberto. E aí, então, Edivaldo, muito obrigado mesmo. Vou te tirar aqui do Spotlight, que é onde fica aparecendo para todo mundo. Vou adicionar a Andressa e o Alfredo. Também agradecer a Fábio, deixa eu adicioná-la aqui antes. Não sei se o pessoal viu aí a Fábio, ela que estava dando todo o suporte para o Edivaldo. Também os dois são antigos de casa lá no Turismo Itaipu, né, Edivaldo? E aí Isso. a Fábio estava ajudando aí com todas as questões, etc. Também grande conhecedora e parceira do Polo. Então, muito obrigado vocês dois, até o dia 10.